Invista na sua família, invista na sua casa, espicha um pouquinho a perna, faz um pouquinho de exercício, vai ser bênção de Deus para você. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério dentro e fora da igreja. Você também que nos visita, seja muito bem-vindo à nossa família espiritual Igreja da Cidade. Nós estamos desenvolvendo uma série, New, o Novo, pensando na perspectiva que estamos no meio do ano. E o tempo não para e nem espera. Nós temos que avaliar que metade do ano já passou e agora temos um segundo semestre para viver e certamente que existe muitas possibilidades para todos nós, mas você não vai alcançar nada novo com velhas atitudes, com velhas liberdades, com um velho coração, com uma velha identidade. Então, essa série visa trazer para você o novo que você tem em Cristo, que eu tenho, que a Bíblia nos garante para a gente poder viver. Então, Nil, o novo de Deus chegou. O apóstolo Paulo lembra isso aos cristãos em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. A velha vida acabou e a nova teve início. Parece um verso simples, não é? Mas qual é o nosso problema para o evangelho hoje? Esse verso simples, que já devia ser um problema na igreja primitiva, o apóstolo Paulo então relembra. Qual era a igreja das igrejas primitivas que, pelo menos segundo o texto da carta de Paulo, tinha mais pecados e dava mais problema no dia a dia da igreja? Corinto. Problemas de inversão de papéis dentro do casamento, rebeldia de filhos contra pais, pais contra filho, problemas morais, tinha incesto dentro da igreja, tinha adultério, tinha problema de corrupção. Então o apóstolo Paulo, vendo aquilo, entendeu: a única maneira da igreja andar para frente, dar certo, é todo mundo entender que quem está em Cristo tem uma nova vida. Passa-se 2000 anos, o problema não mudou. Gente, o problema da igreja não é o diabo. Ele já está denunciado pelo Senhor e já está vencido. Não há nada que ele possa fazer contra a sua vida, a minha vida e a nossa igreja, se a gente não permitir e der alguma brecha. O mundo vai continuar sendo o mundo. Não adianta eu esperar que o mundo tenha comportamento convertido se ainda não conhece Jesus. Aonde está o nosso problema? É dentro da própria igreja. É eu e você entendermos que, como crentes, não podemos viver dentro de uma proposta de nova vida, a velha vida. Em síntese, o grande problema para o evangelho é o mau testemunho dos crentes. Então, dentro dessa série, de forma muito direta, se você não veio aqui semana passada, assista a mensagem que eu preguei domingo passado sobre a nova atitude. Na verdade, você pode pegar todas elas. A primeira foi novo poder, a segunda, nova liberdade, e a terceira, nova atitude. Mas nessa terceira, nova atitude, eu trouxe exemplos bem práticos denunciando mau comportamento e mau testemunho de liderança e igreja evangélica nos dias de hoje. Não no sentido religioso de julgar ninguém, mas de sairmos da bolha e trazermos o cerne do problema para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso contexto e dentro do nosso arraial. Se, não tenho dúvida, se a igreja desse um bom testemunho da sua fé, nós já teríamos trazido Jesus de volta à terra. Quem acredita nisso? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então, vamos cuidar cada um de nós. Isaías, o apóstolo, o profeta fala, 43, verso 12. Pois estou prestes a realizar algo novo. Veja, já comecei. Não percebem? Sempre quando Deus está fazendo algo novo, ele manda sinais. E estamos vendo no mundo que esses sinais de que há algo novo de Deus também está evidente. Eu não consigo ver
tudo que nós estamos vendo na sociedade hoje e achar que Deus não está agindo. Ele está agindo sim, tem um mover dele, e o mundo tem muitos problemas, mas tem muitas oportunidades para pregar o evangelho. Pelo menos uma igreja como a nossa, que não perde tempo e faz a leitura dos momentos, estamos cheios de oportunidades e a gente não perde. Você acabou de ver aqui o Primon destacando no momento dos dízimos o sucesso que foi as viagens missionárias lá em Manaus. Muita gente aceitou Jesus, pastores foram treinados, pessoas estão abertas ao evangelho entre os ribeirinhos. Na verdade, tivemos 2 viagens missionárias no Amazonas em uma só. Ele deu o relato de uma, mas também temos uma outra em paralelo acontecendo em outro lugar. E também a ação ontem mostrando lá na Casa Sol que há toda uma oportunidade dentro do caos da questão da dependência química. Você pode fazer muitas coisas, o que você não pode é não fazer nada. Alguém esperando o seu convite para ir ao seu GDC. Alguém esperando o seu convite para você orar por ela. Alguém esperando o seu convite para aceitar Jesus. E a gente usa pescaria de vários tamanhos de anzóis para alcançar todo tipo de peixe. Por exemplo, várias das nossas igrejas realizaram festa na roça. A gente não faz a festa na roça por fazer. É que tem pessoas que vão ser alcançadas e vão vir e acessar a igreja através de um evento ponte como esse, que não viria numa ocasião tradicional. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Esse texto, o apóstolo, então, fala da nova identidade que temos. Efésios capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 10. Abra sua Bíblia no seu smartphone ou abra sua Bíblia impressa também. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Jesus Cristo. Parafraseando e trazendo para os dias de hoje, eu, Carlito Paes, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, leio esta carta ao povo santo em São José dos Campos, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Amém? Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Bênçãos espirituais. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, e ele derramou sobre nós o seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e nos perdoou os nossos pecados. E generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Verso 10 e último, e o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Que o Senhor aplique esta boa palavra, que é antiga, mas nunca é velha, em nossos corações e gere uma nova identidade em Cristo para todos nós. Amém? Essas palavras são muito profundas, essas palavras não passam, essas palavras precisam ser absorvidas e fazerem parte da nossa nova identidade. Então, o novo chegou, você tem para você uma nova
identidade. Quando alguém perguntar para você qual é a primeira coisa que você é, não é a sua profissão que define você. Você sabia que tem pessoas que trabalham a vida inteira numa determinada profissão e quando elas se aposentam, elas ficam mal emocionalmente? Tem gente que literalmente não sabe lidar. Passou a vida inteira, 40, 50 anos, numa determinada profissão. E aí, de repente, ela vai se aposentar. Primeiro, ela não viveu na sua profissão sabendo que aquilo não é a sua identidade. Começou o problema aí. Segundo, ela não se preparou para uma nova estação. Ela achou que o tempo não iria passar. E terceiro, ela se esqueceu que o tempo é o bem menos durável que possamos possuir. Então você tem que se lembrar qual é a sua identidade, você tem que se preparar para a próxima estação e você tem que saber que o tempo não espera ninguém. Quem aqui quer um dia, eu vou falar em aposentar, mas não estou falando não necessariamente INSS, tá? Estou dizendo se aposentar de você entrar numa outra estação de vida. Porque, na verdade, no passado o paradigma era assim. Você estudava 25 anos na vida, depois você trabalhava 40 anos e depois você se aposentava e esperava a morte chegar. Eram os 3 ciclos da vida. Hoje isso acabou. Hoje você vai estudar para o resto da vida, você vai trabalhar para o resto da vida e você vai desfrutar enquanto estuda, enquanto trabalha. Essa semana, não sei se você viu, o MEC decretou que acabou o certificado de conclusão de curso de papel. Você não vai se formar mais e vai ganhar literalmente, canudo. Você vai ter a documentação digital. Se você quiser imprimir, o problema é seu, mas a universidade, a faculdade não vai ser obrigado a te dar mais aquele canudo. Por quê? Eu gosto do canudo, eu tenho um monte lá na minha parede. Mas a questão é o seguinte, gente: temporas mutanto et nus mutanto in illis. Tudo que é de papel vai acabar. É mais rápido, é mais prático ser digital. O livro é a coisa que mais está durando. O livro aumentou a edição de livro, porque o livro tem uma outra relação. O leitor gosta do cheiro do livro. O leitor gosta de grifar o livro. E o leitor gosta de colecionar o livro que leu. Então, por esse aspecto, o livro é a exceção das coisas impressas. Nunca se imprimiu tanto livro no mundo. Mas documentos e outras coisas estão com dias contados pela agilidade. Você ia transferir um carro, era uma burocracia tremenda. Agora você faz tudo no seu app. E isso é muito bom. Então, tem coisas positivas com relação a essa migração do impresso para o digital. Mas vamos ao ponto inicial. Quem aqui um dia quer se aposentar? No sentido positivo da palavra. Ok, todo mundo. Só não vai se aposentar quem morrer antes. Então, deixa eu perguntar de novo. Quem quer se aposentar? Ah, muito bem, muito bem. É, porque quem quer morrer? Quem quer morrer com 50 anos aí? 60. Também não estou vendo, não. Eu lembro uma vez, era junior, nas minhas orações: Senhor, até 60 anos está bom. Ainda bem que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O que aquela pobre criança pedir, Washington, para viver até os 60? 60 você está novaço. Agora, você já está vendo, você vê às vezes conversa de jovem, né? Um falando para o outro. Estão lá conversando, tem lá os seus 20 anos de idade. Não, fulano já está velho.
Aí eu pergunto: "Vocês estão falando de quem?" Né? E às vezes está falando de alguém que tem 50 e poucos anos de idade, não é? Então, entenda, a fase da idade madura vai chegar e para a maioria de nós já chegou. Até para você frequentar o culto das 8 da manhã, né? Tem muitos jovens que antes das 10 nem acreditam em Deus. Como é que ele vai vir na igreja, né? Acordar às 7 da manhã. O fato é, quando alguém te perguntar o que você faz, qual é a sua ocupação, qual é a sua profissão, isso não tem nada a ver com a sua identidade. Por quê? A sua identidade não se aposenta, a sua identidade não fica velho, a sua identidade não tira férias. Mas a sua ocupação e aquilo que você faz tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Então, o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso sim é uma identidade. Ele sabia qual era o seu chamado, o que ele estava fazendo aqui. 3 mentiras que o mundo e o diabo quer que você acredite. Olha para cá, 3 mentiras. Primeiro, eu sou o que eu faço. Segundo, eu sou o que eu tenho. E terceiro, eu sou o que os outros dizem de mim. Querido, isto são 3 mentiras. Tem muita gente mal resolvida, andando capenga, ficando pelo caminho e não entregando o que Deus entregou na sua vida, porque ele acreditou nessas 3 mentiras. Você não é o que você faz, porque o que você faz, independente do que seja, é temporal. E não é para você não fazer bem enquanto está fazendo. O que tem as suas mãos, faze conforme as suas forças. Então você tem que lavar uma roupa, lava muito bem. Você tem que limpar uma casa, limpa muito bem. Você tem que descobrir um problema lá na sua empresa, faça isso com zelo, com esmero. Faça a conta de matemática precisamente, elabore a fórmula de química, de física lá direitinho. Mas você não vai fazer isso para o resto da vida. Você não vai construir avião para o resto da vida, você não vai fabricar carro para o resto da vida, você não vai trabalhar numa empresa química para o resto da vida. Vai chegar um momento em que ou você mesmo vai cansar de fazer isso, e você vai querer mudar, ou alguém vai mudar você de posição. E não significa que acabou a vida. Pelo contrário, a vida é feita de estações. Pense um ano inteiro só de inverno. Você vai lá na Europa agora e nos países nórdicos. Está todo mundo, as fábricas terminam o horário mais cedo, as igrejas ficam mais vazias, porque todo mundo quer aproveitar os poucos dias de sol. Porque são poucos durante o ano. E por que que no norte se bebe muito e tem muito mais gente depressiva? Porque as pessoas ficam mais presas dentro de casa. É natural isso. Fica escuro, frio. Então você não é o que você faz. O que você faz é justo, é honesto, é digno, é o provento do seu salário, é o provento do seu trabalho. Deus te deu expertise, você estudou para isso, você está contribuindo com a sociedade. Glória a Deus e faça o seu melhor, como médico, advogado, engenheiro, professor. Mas não pense por nenhum momento que você é isso. Também você não é o que você tem. Porque hoje você pode ter muito, amanhã você pode ter pouco. Hoje você pode ter pouco e amanhã você pode ter muito. Então isso é circunstancial. Quem hoje tem mais do que tinha há 20 anos atrás? Levanta a mão. Ok?
Então você é outra pessoa por causa disso? Não, não. Tem gente que acha. Você vê que tem gente que prospera e fica metida besta? Seu idiota. É muita loucura, gente. Ah, ganhei um aumento, sou melhor do que o outro que não ganhou. Não, agora eu comprei a empresa que eu trabalhava. E daí? Empresas não falem? Não é por aí. Entenda que se você, e a maioria aqui, glória a Deus por isso, levantou a mão de que hoje, 20 anos depois, estão melhores financeiramente do que estavam há 20 anos atrás, é bênção de Deus, é fruto do seu trabalho, Deus foi generoso, mas entenda que há um propósito para você prosperar. Você se acha o único bonitinho da sua família? Não. Ninguém prospera porque é bonito ou feio. Há um propósito para isso. E pior ainda, você não é o que dizem que você é. Geralmente, a opinião dos outros a nosso respeito está errada. Positiva ou negativa, justamente por quê? Porque é um julgamento, a pessoa não nos conhece. Então, muita gente fala coisas que não são verdadeiras. Tem pessoas que têm inveja de você. Você acha que elas vão falar o que é correto? Óbvio que não. Então, guarde isso no seu coração. Diga comigo, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que dizem que eu sou. Então a pergunta sua deve ser muito óbvia, pastor, o que que então eu sou? Qual é a minha identidade de vida? O apóstolo Paulo vai dizer então, em 1 Coríntios 15, verso 10, vamos ler juntos? Pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus para comigo. Então, ser muito bem resolvido e saber quem você é, vai te dar mais vitalidade, vai encher o seu tanque, vai trazer alegria. Muitas mentiras roubam a energia e contaminam nossas emoções, confundindo a nossa identidade. Sua identidade principal jamais estará no que você faz, tem ou dizem a seu respeito, mas a quem você pertence. Então, Paulo era muito bem resolvido, segundo esse texto de 1 Coríntios 15, 10. Sou pela vontade de Deus um apóstolo, diz Paulo. Então, quem é você? O apóstolo Paulo, ele esteve como escritor, teólogo, missionário, fundador de igrejas, mas tudo isso foi coisas que ele fez. O que ele era mesmo, era um homem chamado por Deus, um filho amado. Ele tinha esta regra clara e por isso ele era forte. E ele tanto sabia que ensinou isso. 2 Timóteo 1,12, leia comigo. Pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito? O quanto ele estudou? Quantos diplomas ele tinha? Quanto que ele tinha na conta corrente? Quanto que ele lucrou nos 3 anos que ele foi empresário lá em Éfeso? Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está falando de um outro nível, mas ele está falando de depósito. Então, nem tudo que é depósito financeiro é o que há na sua vida. Nem tudo que está na sua conta corrente é o que há na sua vida. Gente, olha que mundo tão volátil. O que saiu de dinheiro do Brasil essa semana, só por causa do
de todo esse alvoroço que está entre a política brasileira, o governo brasileiro, o governo norte-americano, envolvendo aí presidente, ex-presidente, governo atual, governo passado. E aí há o que o mercado chama de fuga de capitais. Funciona como o tempo ficou feio, ficou escuro e começa a aparecer alguns trovões, todo mundo sabe que chuva vai cair. Então, tudo muda. Agora, não dá para a nossa fé viver assim. O seu dinheiro pode mudar de aplicação, o seu dinheiro pode mudar de conta, mas o seu coração não. E um dia você vai ganhar, um dia você vai perder. Uma música popular brasileira que dizia: nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Para nós é diferente. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a confiar. Aleluia! Glória a Deus. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprendendo a confiar. Sua identidade gera raízes profundas, porque com uma nova identidade você não fica vulnerável nem exposto, independente do que vai acontecer amanhã. A nossa vida é muito frágil. Ontem eu recebi um pedido de oração de um pastor amigo meu de São Paulo. Ele só tem 2 filhos. Um com 24 anos e outro com 26 anos. E o seu filho de 24, ontem ele me pediu oração, que foi diagnosticado com uma leucemia grave. Gente, a gente não precisa nem estar idoso e doente para ter uma notícia como essa. Um menino de 24 anos de idade, cheio de vigor, cheio de saúde, recebe uma notícia como essa. Como que você vai ser vaidoso, orgulhoso, prepotente, com tanta volatilidade no mundo que vivemos? Ora você está empregado, amanhã você está desempregado. Ora sua empresa está no positivo, amanhã está no vermelho. Hoje você tem emprego, amanhã você não tem emprego. Hoje você está aí explodindo de saúde. Amanhã você recebe um diagnóstico de uma doença. Essa semana, uma ovelha nossa aqui da igreja, jovem, correndo, sentiu uma dor. Teve que fazer um cateterismo essa semana. Então, diante disso, viva a sua vida. Só que a sua mentalidade tem que mudar. Aqui não é o seu destino. Não é aqui que tudo acontece, não é aqui que tudo termina. Paulo diz: o meu depósito. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. Onde está o seu depósito? Está todo no Itaú? No Bradesco? No Nubank? O Paulo tinha convicção de que o seu depósito não estava simplesmente nas coisas terrenas. E não que ele não fosse um homem de negócio, ele era um empresário, fazedor de tendas, construtor de tendas. Naquele tempo era um baita negócio, porque nem todo mundo conseguia viver em casas. Então, independente da sua idade, do seu sexo, da sua escolaridade, da sua profissão, da sua carreira, do que você sabe, do que você não sabe, de quantos anos você tem e de quanto tem na sua conta corrente, entenda que o que você faz, o que você tem e o que dizem de você é transitório. O que você é, então, meu irmão e minha irmã? Saia daqui para viver o novo de Deus nesse segundo semestre e dar o seu melhor para a sua família, para os seus negócios, para os seus amigos, para o reino de Deus. Primeiro, você é abençoado.
Você não vem para a igreja para ser abençoado. Isso é uma tragédia no meio evangélico também. As pessoas virem como pedintes para a igreja. Crente que tem 30 anos de crente, 40 anos de crente, vem para a igreja para buscar uma bênção. Isso é uma aberração à luz das Escrituras. Olha o que está escrito aí, vamos ler juntos? Eu já li uma vez, agora vamos ler juntos na NVI. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Pelo amor de Deus, querida ovelha, não saia de casa quando você pensa em vir para a igreja sobre o que você vai ganhar. Isso você pensa quando você está fazendo uma transação comercial. Você não vem para a igreja para uma transação comercial. Você já vem para a igreja abençoado e vem para cá celebrar o abençoador e junto com os irmãos renovar a sua fé, celebrar a sua fé, abastecer o seu tanque. Mas você já chega aqui abençoado, isso muda tudo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja não é um supermercado da fé. Restringiram isso, a igreja. Angola está vivendo um problema terrível. Angola tem um governo que tem eleições mais ou menos fake, é um governo desde a queda do regime português, tanto Angola quanto Moçambique, e é um partido basicamente só, oposição quase inexistente, de linha comunista, apoiado pela China, pela Rússia, que só explora, mas não ajuda o povo. Então tem uma eleição lá mais ou menos. Os crentes deviam ter todo o cuidado e atenção ao viver debaixo de um regime desse. E agora está aí, vivendo uma situação bem complicada. E aí, no Brasil, gente, também pastores, igrejas sérias como a nossa amanhã pode sofrer. Porque tem pastores e igrejas evangélicas fazendo de tudo para vir um controle do Estado sobre a igreja. Essa semana eu soube de uma igreja grande em Belo Horizonte, que o pastor está meio que se aposentando, meio que vai lá, vem cá, aí cedeu um culto de terça-feira na igreja para um picareta gospel e tem o sistema de 50-50 de arrecadação. Isso é uma vergonha para o evangelho, isso é um escândalo. Nem um centavo desta igreja é administrado pessoalmente por nenhum pastor, pregador, nada disso. Isso não existe, nenhuma possibilidade. Cada obreiro tem o seu salário e pronto. A gente não mexe em nenhuma conta da igreja. Por quê? Não tem outro jeito de fazer, esse é o jeito. A igreja tem orçamento, prestação de conta, conselhos, organizações. Essa igreja tem 18 organizações, cada uma com o seu CNPJ, cada um com a sua prestação de contas. Só 2 precisa de subsídio da igreja pela sua natureza, que é a área social e a área de missões. Por exemplo, nós temos um colégio. Nunca, eticamente, iríamos permitir que um colégio, que embora que seja filantrópico, não é social, a gente tirasse dinheiro do dízimo da igreja para subsidiar um colégio que nem todo mundo pode pagar para estudar. Então, se amanhã o colégio precisar do dinheiro do dízimo para existir, está na hora de encerrar ele, agradecer pelos frutos e bênção de Deus. Mas, graças a Deus, tem uma boa gestão que não só pode fazer o que tem que fazer para os seus alunos, como pode abençoar o ministério. E aquele Inspire Kids que tem lá, que é um outro ministério dentro do colégio, foi completamente feito pelo próprio colégio. Porque ele não vive para lucro dos seus diretores. É só assim que se faz. Então, nesta igreja, eu e você temos a consciência
que nós já somos abençoados. Deus não está devendo nada para nós. Andou um tempo aí passado, gente, que igreja evangélica andou uma onda assim. Não, eu determino. Eu determino, determino, determino. Aí o camarada chegava na igreja, o irmãozinho lá encostou o carro bonito dele, quando ninguém estava olhando, ele chegava lá, encostava, botava a mão, tomo posse. Ué, gente, isso é cobiçar as coisas alheias. Você tem o que Deus te deu, glória a Deus por isso. Como diz o outro, não é novinho, mas está pago, né? Que no mundo que nós vemos, nem tudo parece como é, né? Tem gente que tem o carro novinho, mas junto com ele tem um encosto de 60 parcelas, né? Tudo bem, se você tem como pagar, maravilha, é só não achar que o seu é melhor do que o outro e vice-versa, não é? Então diga comigo, em Cristo, eu sou abençoado. Bota a mão no seu coração. Eu sou abençoado. Agora eu pergunto, isso quer dizer que tudo vai bem? Que você não tem problema nenhum? Que você não tem nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde, nenhum problema espiritual? Absolutamente não, porque todos nós, eu e você, temos mais do que merecemos. Nós estamos no lucro. Se Deus não fizer nada mais para nós, todos nós já somos abençoados, porque em Cristo os nossos nomes estão escritos no livro da vida e nós já temos o maior bem, que quando morrermos aqui, nós vamos para a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então, tudo o que vier é lucro. Eu e você somos abençoados em todas as coisas. Quando a Bíblia diz em todas as coisas, é porque é em todas as coisas. Vamos ler juntos? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Guarda esse texto no seu coração, grifa na sua Bíblia, celebre. Você não é abençoado por algo que você faz, você é mais que vencedor. Segunda coisa que você é, independente da sua idade, profissão ou qualquer outra coisa, você é chamado. Deus te escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Então o chamado não é para ser pastor, não é para ser evangelista, não é para ser apóstolo, é para ser separado. Por isso que você não faz tudo que o mundo faz, porque você foi chamado para ser santo. Essa é a linha. Eu estou desempregado. Apareceu um emprego para ser gerente de uma casa de prostituição. Mas eu estou desempregado, pastor. Aí você decide quem vai ser o seu chefe, não é? Por quê? Você sabe que um chamado define as coisas na sua vida, com quem você vai casar, com quem você vai namorar, como você vai namorar, onde você vai trabalhar. Eu tenho falado aqui, e não tenho nenhuma vergonha de ser redundante, porque sou contrário a jogo, por um simples motivo. Porque eu não quero nada na minha vida fruto de que tantos outros perderam. Eu quero coisas na minha vida fruto do trabalho, da bênção de Deus, de presente de pessoas que me amam. Mas já imaginou? Olha, eu tenho esse carro aqui, eu ganhei, mas 5.000 pessoas jogaram, perderam dinheiro para que eu ganhe. Só uma pessoa que não sabe o novo de Deus dorme bem com isso. Então, fé e trabalho, diga comigo, fé e trabalho. Esse é o sistema da bênção de Deus para tudo que você precisa na sua vida. Então, você é um chamado. Só que para nós evangélicos, essa palavra chamado ficou muito forte para o pastorado. Mas Paulo está dizendo que o chamado é para ser separado, ser santo. Depois vem o chamado para o dom de governo. Esse é o primeiro chamado. 3, você é filho. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Não nascemos filhos, nos tornamos filhos. Um cristão apostólico não é um órfão, ele é um filho. Ele reconhece a paternidade de Deus.
A paternidade espiritual é fundamental, aí as coisas deslancham na sua vida. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, claro, você não nasce filho de Deus. Você não se torna filho de Deus porque é membro da igreja evangélica, da igreja da cidade. Você se torna porque você decidiu pertencer. Pertencer à família de Deus e à igreja do Senhor Jesus Cristo. A todos quanto receberam, deu-lhes este poder. Quarto, você tem propósito. Sua vida faz sentido, tem significado. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O mundo está todo doido. Todo doido. Então, tem um contexto de... Semana deu uma treta na internet, e que virou caso de polícia e processo, de uma família muito rica, que coloca uma criança de 10 anos de idade, algo assim, para fazer uma exposição de uma bolsa de R$ 15.000. Que num país como o nosso, só faz isso quem não tem uma identidade nova em Cristo. Por outro lado, aí um mais louco ainda, professor universitário, membro de um partido de extrema esquerda, diz: temos que voltar ao tempo da guilhotina. Então, você vê duas loucuras. Claro que uma nem se compara com a outra. Você está percebendo se Deus não intervir, os crentes não ajudarem, esse negócio de nós contra eles vai crescer. A divisão interessa o capeta. Divisão racial, divisão financeira. Aí daqui a pouco as pessoas estão mal só por estarem comendo num restaurante. O que você não pode é ir comer num restaurante e se esquecer de que você é um responsável para ajudar em causas sociais. Então você é uma pessoa que trata mal as pessoas que te servem, você não coloca nada no seu orçamento em prol da cidade social, da Casa Sol, de missões, aí sim você tem que sentar num restaurante e ficar com dor de consciência. Mas se você ora, se você não promove divisão e você faz a sua parte na filantropia e no social, você não tem que ter dor de consciência nenhuma. Porque a realidade da divisão e da pobreza não é culpa de Deus e nem da igreja, é culpa do mundo e do diabo que alimenta esse caos. E você está no mundo, só você não é do mundo. Então você entende que você tem propósito. Se você tem propósito, tudo que Deus colocou na sua mão tem um propósito. Se você tem funcionários, tem que entender que tem que ser justo com eles. Porque a maior riqueza de uma empresa é ter os seus funcionários. E você vai ser justo com eles. 5, você está perdoado. Aleluia! Então vamos viver o novo de Deus porque temos uma nova identidade. Que identidade é essa? De perdoados. Você e eu já estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Já falei várias vezes, vou falar de novo. Tudo que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno é só nascer. Ele já nasce herdando o pecado original, mas em Cristo nós somos perdoados. Nele temos a redenção por meio de quê? Do sangue. Por isso celebramos a ceia do Senhor, pegamos o cálice e nos lembramos que esse cálice é um pacto de sangue, feito pelo sangue do Cordeiro, para que eu e você pudéssemos ter o novo de Deus, pudéssemos ter um novo poder, uma nova liberdade, uma nova atitude e agora uma nova identidade, a identidade de perdoado. O perdoado é livre, se expressa. Amém, igreja?
Ele revelou isso pelo ministério da sua vontade. Em Cristo, você tem direito a todas as bênçãos mencionadas em Efésios, porque fluem na bênção de Jesus. É sua redenção, que não foi conquistado por você, foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Você simplesmente crê e recebe. Nós temos a redenção, uma liberdade realizada pelo pagamento de um resgate. Fomos comprados de volta pelo poder do sangue de Cristo Jesus, e o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado só pode ser pago por um sangue inocente. E Cristo, então, fez sacrifício por nós, segundo as riquezas da sua graça. E aí ele deu imerecidamente a nós. A abundância do poder transformador da graça de Deus foi derramada por mim e por você. Por isso eu e você somos nova criatura. E por último, você tem um destino. Seu destino não termina aqui. Então, quando você sofrer uma injustiça, uma contrariedade, uma tristeza, uma perda, passar por um luto, tiver um revés financeiro, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. É para lá que você vai. Tudo por Jesus, tudo com Ele. Você sabe que com Jesus as coisas não espalham, se unem. Você não divide, você traz para perto, você traz para a paz. Faz convergir em Cristo Jesus. Essa é a missão da igreja. Por isso que não podemos viver nos interesses do mundo, mas saber tudo isso, o que Deus quer para nós. Eu tenho um amigo que eu admiro muito, e vejo que ele desfruta de muita bênção por isso. Dr. Antônio Cabreira, já pregou aqui diversas vezes, é um empresário, um cristão, filantropo. Ele, desde a vida inteira, desde que ele casou, ele tem 3 filhos, ele nunca tirou férias só num lugar de lazer. Ele tira uma férias que faz uma viagem missionária com a família. E aí a outra ele faz a viagem de lazer. Então ele tira lá 1 mês. Aí 15 dias ele vai para uma viagem missionária e depois vai para algo assim. 15, uma semana. Um homem muito bem sucedido. Mas é plantador de igreja, é o maior colecionador de Bíblias como pessoa física do mundo. E um homem de fé e trabalho. Você não pode separar a sua vida pessoal da sua missão. É uma coisa só, é quem você é. Você é um missionário. Você é um santo do Senhor. Spurgeon já disse, ou você é um missionário ou você é um impostor. Então, é por isso que, inclusive, a gente faz muito nessas viagens missionárias, para que toda a igreja se envolva e faça a sua parte. Esse é o seu alvo, essa é a sua missão. Romanos 11, 36, leia comigo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a Bíblia diz todas as coisas, é todas as coisas. Então tudo é sobre ele. O nosso andar, o nosso parar, o nosso comprar, o nosso não comprar. Quando você for comprar algo, você deve pensar sobre isso, para que você tenha uma vida satisfeita. Senão você vai viver insatisfeito, você vai acabar de trocar o carro e pensar em trocar de carro de novo. Você vai entrar numa casa nova que você trabalhou muito para adquirir ou para construir, e você, ao invés de estar satisfeito, você já vai estar olhando no Instagram a casa do outro e vai estar insatisfeito com a sua. O princípio da satisfação, do contentamento e da realização vai saber que você tem por um destino, que é para onde você vai. Não é só sobre você, é para além de você. Você é uma pessoa enviada por Deus. Então, viva a sua vida nova. Querido, faça suas anotações com Deus. Você tem o mês de agosto, de setembro, de outubro, de novembro e de dezembro para viver. O que você vai fazer com esse tempo precioso, a nível pessoal, profissional, seus negócios, suas finanças, suas viagens, seus planos, seus alvos? Jesus tem que estar lá, o reino de Deus tem que estar lá, as prioridades de Jesus.
o que Jesus faria no seu caso, para suas decisões. Dobre o seu joelho e fale com ele, e ele vai te falar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Foi a primeira mensagem dessa série. Há um novo poder dentro de você. Você não vai fazer só porque você pode, porque você sabe, porque você tem. Não necessariamente. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não é sobre você. A vida já está passando. Não sei quantos anos você tem. Eu tenho 55. E eu sei que o que vem depois de 55 é 60, não é 50. Então, em Jesus você é abençoado, chamado, filho, tem propósito, está perdoado e tem destino. Então, justificado por Ele, faça o que Ele te chama a fazer. Feche seus olhos, ore ao Senhor pela sua vida pessoal, pela sua família. Saia daqui satisfeito e seletivo. Que nessa semana, se o diabo vier e propor algo que não está no centro da vontade de Deus para a sua vida, é só lembrar quem você é e que você está vivendo o novo de Deus. E tem muita coisa boa que podem trazer para você, mas não é a boa de Deus para você. Ser justificado é ser declarado justo por Deus. E é isso que você é. Seja satisfeito. E aí você vai ser seletivo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ore ao Senhor pela sua vida, sobre o seu segundo semestre. Saia daqui enviado para viver isto.